Vamos começar? Vamos. Eu queria ler para vocês aqui, agradecendo a Jesus pelo dia maravilhoso de hoje, né? Por estarmos todos juntos em mais um estudo do Evangelho dele. E eu queria ler para vocês os perseguidos da religião dos espíritos de Emmanuel, tá? Batido no ideal de bem fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima, e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acúleos despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce triunfante, por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolve a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causas, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre às pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandono, mas enxerga em Valladolid, no entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando para o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio da não violência. Entre os perseguidores, contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Que assim seja. Eu achei linda essa mensagem de Emmanuel, né? Muito bonita. Vamos ficar entre os perseguidos. É porque eu pretendo. E o que é melhor, perseguido e indulgente. É, isso aí. Então vamos lá, a gente está no item 7, né? Isso, no item 7 ali, no capítulo 21, na parte o Espírito revela
outra categoria ali. Beleza, então vamos lá. O Espiritismo, vamos fazer uma revisãozinha aí desse item 7. Ele vem lançar o golpe final sobre os falsos profetas, né? Porque ele traz clareza e logo de cara ele fala que ele não produz milagres e não produz prodígios, do mesmo modo que diversas ciências revelam a lei do mundo material, o Espiritismo vem revelar uma outra lei, um tanto desconhecida, que é a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, certo? Que Certo. tem tantas leis e sempre tiveram essas leis. Então, se ele vai explicar essas leis existentes, ele também mostra que nada pertence ao campo do que é maravilhoso. E, por consequência, ele, lançando o golpe de misericórdia sobre os falsos profetas, mostra que ninguém pode se aproveitar, não pode abusar da credulidade alheia. O Espiritismo vem desmascarar essas pessoas. Beleza? E, além de Beleza. tudo, nesse capítulo, como a gente viu, não é porque alguém faz alguma espécie de fenômeno que isso prova que ele é elevado. Elevado é quem leva uma vida moral alta. É por princípios morais que se distingue uma pessoa elevada e outra não, e não os fenômenos. Certo? Certo. Beleza? Beleza. Porque os fenômenos podem ser produzidos por pessoas não elevadas. E muitas vezes, em razão das pessoas que estão observando e não da própria pessoa que realiza o fenômeno. Então, vamos lá. Dentro dessa questão de que a realização de fenômenos não prova a elevação e que, por consequência, nós devemos abrir os olhos para a questão moral e não para quem realiza fenômenos, querendo se passar por elevados sem serem, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, a dos espíritos hipócritas, dos espíritos orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Certo? Certo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu sonhei, aí veio no sonho um espírito, né, um filósofo antigo, me disse isso, me disse aquilo. Ah, veio no sonho um espírito familiar, me disse isso, me disse aquilo. Ou mesmo num contato mediúnico em casa, porque às vezes, né, às vezes não vai ser essas manifestações na casa espírita, mas tem em casa, tem na rua, algum outro lugar, que não na casa espírita. Ah, eu sonhei com Fênelon, com Sócrates, com Lacordaire, Ixi, com, né, nunca tive vinha, esse sonho. Os meus é todos pobrezinhos. aí vem, aí não, o médium fala que viu Jesus, que viu Maria, que viu algum santo religioso da Igreja Católica. Cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Porque pode estar nos enganando. Não, mas ele falou a palavra Deus, falou a palavra caridade. Cuidado com isso. Falou a palavra amor, se manifestava com alguma doçura.
Cuidado com isso. Então, vamos lá. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, quer dizer, de maneira menos notada. Eles atuavam de maneira menos assintosa, certo? Antes que se conhecessem as relações mediúnicas. Então, eles agiam mais às ocultas, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, pela mediunidade audiente, pela mediunidade falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, então, não é só na época atual, mas em diversas épocas, principalmente nestes últimos tempos, se tem apresentado como alguns dos antigos profetas, se apresentado como Cristo, se apresentado como Maria, sua mãe, e até mesmo alguns espíritos se apresentado como Deus. Isso tem lá no livro dos médiuns, né? Tem. Um espírito apareceu a um médium e ele se dizia Deus, né? E o médium acreditou, por falta de estudo acreditou. Aí Kardec evocou o espírito. Aí, mas você falou que você era Deus? Aí ele disse assim, não, Deus eu não sou, mas eu sou, mas ainda disse com um ar imponente, né? Não sou Deus, mas sou o Filho de Deus. Aí Kardec perguntou, você quer dizer que você é Jesus? Mas Jesus é muito elevado para usar esse subterfúgio, né? Você afirma, então, em nome de Deus, que você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou filho de Deus, uma criatura de Deus. Mas, né, para o médium que não tinha estudo, acreditou que estava tendo contato com Deus. Uma vez, numa reunião mediúnica, alguém me falou, né, que um médium que fechou os olhos, aí ele abriu os olhos, espantado, e falou para o dirigente assim, nós temos aqui agora, tudo vai dar certo aqui nessa reunião de hoje, porque nós temos entre nós a presença de Jesus. Né? Então vê aí o caso, né? Então o médium estava vendo um espírito com a forma de Jesus, com a aparência de Jesus. E ele acreditou que realmente era o Cristo. E obviamente que não era, né? Então vamos lá. João adverte os homens contra eles, dizendo: meus bens amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios de os experimentar, apontando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e nunca características, né, materiais. Então, não é pela aparência que você vai dizer que eles são bons ou que eles são maus, certo? Porque os maus tomam a aparência dos bons e muito frequentemente usam uma linguagem numa tentativa de enganar, certo? Mas se no meio daquela linguagem fingida existem algumas palavras ditas de natureza trivial, você tem aí a prova indubitável que não é um espírito elevado. Se ele fala alguma expressão que denota baixeza, que denota alguma trivialidade, então não é um espírito bom. Os espíritos bons, eles sempre usam uma linguagem muito elevada. É pela linguagem que a gente distingue os espíritos bons dos espíritos maus, né? Os espíritos bons, eles têm sempre bondade, sempre benevolência, nunca usam uma expressão
de baixeza, eles tendo sempre bondade, benevolência, eles podem nos chamar a atenção, porém sempre com moderação, jamais tem enfado, jamais tem algum tratamento de rancor, de má vontade, de rispidez. Pode criticar erro, porém, assim, de forma moderada, né? Ele pode lamentar as nossas fraquezas, mas jamais tem ódio. Então, sempre que um espírito se comunica com a gente, sonhei com um tal, e o espírito usa algumas palavras não elevadas, isso mostra que não é um espírito elevado. Se vem com algum rancor, alguma má vontade, pode esquecer. Não é alto. Querendo se passar por tal. Aí traz alguns espíritos às vezes querem enganar até se passando por Jesus. Aí diz aquelas frases: em verdade vos digo. Aí vem com algumas máximas, mas se no meio daquelas frases tem algumas expressões pueris, algumas expressões baixas, né? Denotando algum grau de rancor, de má vontade, pode esquecer. Não é elevado, não. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, né, os médiuns aí. Beleza? Beleza. Ele botou aqui, ó, Já, uma nota de rodapé, né? Nota de Allan Kardec. Sobre a maneira de se distinguirem os espíritos, vide o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24 e seguintes. Então é bom a gente dar uma estudada nisso aí. Certo? É bom. já teve uma reunião mediúnica, João, que veio uma mulher bonita, tudo, se passando por Maria. E eu, na hora, assim, né, eu digo, nossa, Maria está aqui. Eu acho que é a mãe de Jesus. Aí depois, a ficha só caiu depois. Eu fiquei Vê, achando né? que era ela. Vê que coisa, né? A Ela gente não falou nada, ela não disse nada. Ela só passou ali, entendeu? a No aparência, né? ambiente, passou no ambiente, não falou nada, não disse nada e foi embora. Tá? É. Mas Eu eu achei que era, eu digo, nossa, Maria veio aqui, imagina. Tudo bem que ela recolhe, mas ela recolhe os sofredores e tudo, né? Mas a gente se engana mesmo. engana, Tá? se Tem que engana. ter. É aquela coisa, né? A gente só vai ter conhecimento da situação pelo estudo. Só o Sim, estudo que vai te dar a clareza da verdade, né? com certeza. Só com o estudo você enxerga ela. Eu posso fazer um resumo, eu até devo ter, um resumo do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, e a gente fala alguma coisa aqui, Oba, eu quero, né? Porque me eu gosto parece um capítulo relevante, né? muito. Associado a esse capítulo 21 de falsos cristos e falsos profetas, Profeta. né? Então, vamos lá. É a maneira de se distinguirem os espíritos bons dos maus que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Qual palavra? É pelo fruto que se conhece, que se reconhece a qualidade da árvore. Pelo fruto, não pela própria árvore. Como a gente viu aí no que a Malu disse. Vem alguém com a aparência de Maria. É Maria? Não. Você tem que reconhecer pelos frutos, né? A qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não os pode produzir bons.
Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como se julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Eu lembro mais ou menos algumas coisas a respeito do capítulo 24 do Livro dos Médiuns. A primeira distinção que Kardec faz, ele diz o seguinte, que às vezes é muito difícil se provar que um determinado espírito, digamos, que não é contemporâneo nosso, foi alguém que ficou registrado na história. É muito difícil a gente fazer uma prova absoluta da identidade do espírito, porque a gente não conhece os hábitos, não conhece as características daquele espírito. Mas a gente pode... Então, mas, no entanto, às vezes essa questão ela não é uma questão, digamos assim, de natureza importante, não é uma questão de natureza relevante. O que importa é saber se aquele espírito, o estudo que ele traz, o conhecimento que ele traz. E aí, nesse sentido, a gente tem uma prova, digamos assim, de natureza moral. É um indício, não uma prova, um indício de natureza moral. Por exemplo, vem um espírito e se diz Fenelon. Ora, se ele só diz coisas elevadas e que o próprio Fenelon não abonaria, você tem aí um certo indício moral de que seja Fenelon ou alguém da sua família espiritual. Porque os espíritos, eles se reúnem em famílias no plano espiritual pelas suas semelhanças, pelas suas afinidades. E como nós sabemos, tem muito mais espíritos no universo do que os espíritos que viveram aqui na Terra. Então, às vezes, é alguém da família de Fenelon que, digamos assim, nunca passou pela Terra. Só que a gente, para ter uma impressão maior naquele ensino, receber aquilo com um sentimento mais elevado, a gente precisa dos nomes. E, às vezes, espíritos que são daquela família, mas que não têm nome na Terra, se usam desses nomes para efetivamente nos inspirar um maior, digamos assim, sentimento para dar credibilidade àquele assunto. Então, eles usam nomes de espíritos que são conhecidos por nós, mas eles não são especificamente aquelas pessoas. Ou são alguém daquela família, ou é um enviado dele. Né? O importante é que se ele diz somente coisas aproveitáveis, o que importa o nome? Né? O nome não importa. E muitas vezes a gente sabe que quando os espíritos estão se tornando cada vez mais elevados, as características específicas dele se apagam, como é o caso dos espíritos superiores e dos espíritos puros. Eles vêm dizer coisas semelhantes e às vezes com um nível de amor elevado, com bons sentimentos. Eles são da mesma família, formam grupos. Beleza? Beleza. Agora, quando é alguém, digamos assim, mais próximo de nós, que nós conhecemos os hábitos, que nós conhecemos as ideias, que nós conhecemos palavras específicas que aquela pessoa usa, muito mais fácil é reconhecê-la. Né? Fica muito mais fácil reconhecê-la. E por outras várias circunstâncias, aquele espírito pode nos mostrar que é ele próprio. Agora, é bom que a gente deixe que isso ocorra espontaneamente, porque, digamos, que vem uma pessoa que nos é próxima, uma pessoa da nossa família que nos é próxima, que nos quer dar algum conselho, e a gente surge alguma espécie de dúvida em nosso coração a respeito daquela pessoa, isso pode feri-la. Se a gente pede alguma prova específica de que realmente é ela. Né? Então, a gente tem que esperar que essas provas surjam, porque muito frequentemente eles querem espontaneamente demonstrar essas provas. Então, não é razoável que nós... Mas será que foi mesmo a minha mãe que veio? Será que foi mesmo, né? Aquele parente amado e tal? Deixa que eles demonstrem as circunstâncias e espera que isso aconteça. Agora, também a gente sabe, os espíritos inferiores muito frequentemente tomam nomes venerados para trazer algum dos seus sistemas, algumas das suas ideias com o intuito de nos derrubar, de não nos fazer avançar, por invejas do bem, pode não ser alguém do nosso
círculo de vidas anteriores que carregam ódio de nós. Mas como nós estamos querendo nos levantar pelo estudo, praticar o bem, dar a nossa contribuição na regeneração do mundo, naturalmente circunscrita, limitada, num círculo pequeno, porque nós não somos pessoas muito elevadas, mas queremos cumprir a nossa tarefa, né? Queremos pelo menos nos esconder, como diz a parábola dos talentos, esconder a moeda, né? Não, essa moeda tem que frutificar, gerar frutos nos outros corações, gerar frutos. Então, muitos espíritos, eles vêm, digamos assim, tentar impedir esse nosso progresso. Naturalmente, é permitido que eles venham para que eles próprios evoluam. Eles não sabem disso. É como Paulo, ele foi em Damasco tentar matar Ananias, só que Jesus permitiu que isso ocorresse porque Ananias é que ia ao encontro de Saulo, né? Que o motivo pelo qual Ananias encontrou Jesus era Ananias, né? Indo atrás de Ananias, ele encontrou Jesus. E Ananias foi quem o curou. Então, é o início da vida reta de Paulo no caminho cristão. O motivo foi Ananias. Então, Jesus permitiu que isso acontecesse com outra finalidade, a mesma razão pela qual alguns espíritos inferiores estão ao nosso lado. Um modo, diz Kardec no Livro dos Médiuns, um modo de reconhecer a maioria dos espíritos inferiores quando surge alguma dúvida, surgiu alguma dúvida, né? Será que esse espírito é mesmo quem ele diz que é? Aí você pede para que ele responda em nome de Deus se ele é realmente quem ele diz que é. Aí a maioria deles, tendo algum grau de escrúpulo, se negam a fazer isso. Aí se você diz isso, eles se negam. Aí diz assim, né? Afirmo em nome de Deus, não, afirmo em nome, aí não consegue falar a palavra Deus. Aí vai fugir da frente do médium, ou vai demonstrar raiva, né? Ou vai embora e grita, se é uma psicografia, como diz Kardec lá no livro, quebra o lápis, faz os rabiscos no papel. Agora, outros não, são mais inescrupulosos, mais hipócritas. Não, eu afirmo que eu digo a verdade. Não foi isso que eu disse falar. Falei para você falar. Em nome de Deus, eu sou fulano de tal. Aí não, aí o espírito hipócrita. Não, eu afirmo que, em nome de Deus, que eu sou eu mesmo. Aí vê. E outros são inescrupulosos total, vem falar, digamos assim, fala o que você disse, não tem escrúpulo nenhum. Fala que eu afirmo em nome de Deus que eu sou São Pedro. Como médios já me falaram, né? Eu vi São Pedro. Pois não, pode falar. Sabe o que eu não acho certo numa reunião mediúnica? Por exemplo, vem um espírito dar uma mensagem de conforto, né? Para os próprios médiuns. E aí o dirigente questiona no final da reunião quem era o espírito. Eu não acho que é certo isso, entendeu? Eu acho que o que importa é a mensagem em si. Igual verdade, você está falando, o conteúdo, o que vai brotar em nós perante aquele conteúdo, né? Mas toda vez, mas quem é o espírito? Quem é o espírito? Não sei, eu não acho que é correto isso. Concordo. Quem é o espírito não é bem a palavra, né? Agora, igual você falou, o que importa, porque, na verdade, não, o que eu penso nós somos tão imperfeitos que um espírito que vem um pouquinho mais elevado, eu acho que para nós já basta, entendeu? Não precisa vir um Fênelon, não precisa vir Maria, não precisa vir... Mas ali já dá um conforto, um consolo para a gente, que a gente está no caminho certo, ou que precisa melhorar isso, ou que precisa melhorar aquilo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não sei se estou correta no meu pensamento. Com certeza está correto. Com certeza está correto. Agora, a própria mensagem que ele deu, a gente pode debulhar. A gente diz, mas né,
foi tudo que ele disse foi elevado, não teve nem alguma palavra que saiu de forma inadequada, porque os espíritos superiores eles só dizem coisas boas. E ainda a forma é uma linguagem que não é trivial. Então, toda vez que alguém se manifestar e ele diz coisas boas, mas no meio daquela coisa tem alguma linguagem trivial, tem algumas palavras que denotem baixeza, sem dúvida não é um espírito elevado. Sem dúvida é um espírito inferior. Não entendi. Não entendi. Né? Se alguma vocês... mensagem, se algum trecho da mensagem choca o que é até mesmo do cotidiano, do convencional, do bom comportamento, por uma palavra ou outra, já não denota que não é elevado. Pois não, pode falar. João, às vezes você vai dar uma passividade e você reconhece que aquele espírito não é quem ele está falando que é. Né, meninas? A gente reconhece, né, Paulo? A gente sabe. Mas qual é o procedimento? E às vezes você vê que o dirigente, ele acredita, né? Eu acho que quem é aquela pessoa, e o médium percebe que não é daquele jeito. O que faz o médium? Ele continua dando a passividade fiel ao que o espírito pensa e que depois ele vai se demonstrar o que é, ou ele tenta mostrar, aí não estaria sendo fiel à mensagem. Porque, você entendeu o que eu quero dizer? Porque às vezes é difícil, o dirigente não conhece, não sabe, mas o médium já percebeu. Se ele mudar, ele não está sendo fiel à mensagem. Entendi. Como proceder? Pera lá, me diz uma coisa. Mas, digamos assim, naquela reunião em que nós vamos frequentemente, digamos assim, quando há uma mensagem elevada, ele é geralmente a última mensagem, não é isso? Não, mas eu não falo elevada, não. Normalmente, né? Eu falo assim, de um espírito comum, porque já aconteceu. E isso aconteceu comigo mesmo, de o espírito se manifestar de uma maneira, até falando que ele é bom, que isso e aquilo, e eu perceber que o espírito não é nada daquilo, que ele vem, de certa forma, para tentar enganar. Só que, às vezes, o médium não sabe, o dirigente não sabe. E aí, o que eu faço? Você fica tentando dar a passividade fiel do espírito, né? Não, se o médium denotar que ele não é, se o médium notar que ele não é elevado, muitos trechos do que ele deseja falar que é inapropriado, que vai, digamos assim, né, ferir o decoro, né? Lógico. Que não é instrutivo, ele pode cortar aquilo. Mas eu digo assim, eu corto. Não, mas eu estou falando assim, em relação ao dirigente, porque às vezes o dirigente não percebe, o médium sabe. Ele vai filtrar, ele vai tudo. E o dirigente, às vezes, não percebe, não sabe. Então, qual é a maneira correta? O dirigente, às vezes, ele sabe. Eu, por exemplo, tudo que vocês falam lá, eu passo no crivo da razão. Então, eu passo no crivo da lógica e passo no crivo do estudo. Então, às vezes, o dirigente sabe, mas ele não fala. Porque ele sabe que aquele processo de tratamento daquele espírito não é elevado, e às vezes até um fenômeno anímico, mas ele deixa que o fenômeno aconteça, né, e dialoga com o espírito numa boa direção para trazê-lo à verdade. Mas é sempre razoável mostrar que a gente não está sendo enganado, principalmente o médium. O médium pode, porque às vezes você consegue até conversar com esse espírito, o médium, até mesmo antes ou um pouquinho depois da passividade. Mas a minha preocupação, assim, de repente, um exemplo, assim, olha, estou aqui, eu fui uma boa pessoa, eu quero fazer isso, mas de repente você vê que até as vestes do espírito não condiz com aquilo que ela está falando.
Ao contrário, ou às vezes numa arrogância, eu fui bem de vida, que eu fui não sei o quê, mas você vê que ela se apresenta ali com um traje já todo, né? Isso a gente consegue perceber. E como Todo que lidar já com assim, isso? meio corroído, É, né? é. É um traje do século, XVII, todo cheio de pompa, mas está todo corroído. Como você faz, né? Eu digo assim, e isso, quando ela chega falando, a pessoa chega falando, ela chega cheia de pompa, né? Porque ela realmente foi, e ela realmente acredita que ela ainda é, mas a gente percebe que a situação é totalmente diferente. E aquilo você tem que ter compaixão, né? Tentar, mas só que você tem que passar aquilo que ela acha que é. Não Sim, aquilo que o médium percebe que ela é, né? com alguma limitação. É. Então, esse segundo caso já é meio diferente. Ele já não tentou chegando com o intuito de enganar Perturbar. através de ensinamentos, dizendo máximas cristãs, né? Ele é alguém que está com um grau de orgulho elevado falando de vida pregressa, não é isso? É. Então, E o médium. nesse caso, a pessoa, o espírito comunicante, mesmo com grau de orgulho elevado, falando de vida anterior, preso àquele episódio, ele é, digamos assim, alguém que está num processo de alienação mental significativa. Eles não podem falar tudo. O médium é o primeiro enfermeiro que determinados trechos da linguagem dele tem que cortar. Não pode falar não pode fazer gestos inadequados, gestos inapropriados, vir com intenções inadequadas para o local, o médium corta tudo. Palavras indevidas, tesoura tudo. Ou se vem com o intuito de enganar, a gente tem que mostrar que não está enganado. Está no livro dos médiuns. João, e como é que você faz? Porque, por exemplo, teve uma vez que veio, né, que eu dei passividade. Agora, se o espírito é muito alto e você nota aquilo, deixa ele falar, né? Deixa ele falar. Eu dei passividade para um que eu acho que ele tinha mal de Parkinson. E eu tentava segurar, sabe? Mas ele ficava assim, não que ele fizesse barulho, batesse, nem coisa nenhuma, não. Mas a mão o tempo inteiro tremia na mesa, sabe? Ele ficava com a mão assim, ó, o tempo inteiro. Uhum. E eu tentava segurar, mas eu não conseguia. 50% da contenção é do médium. Né? Ele pode fazer um barulhinho, mas não pode fazer um Não, ele barulhão. não fazia barulho assim, não. Sim. Mas ele Só... tremia, entendeu? O tempo inteiro, né? Aí depois até que estava a Norma, que estava de dialogador, aí a Norma disse assim, eu vi que ele tremia. Eu digo, Norma, eu acho que ele tinha Parkinson, porque eu tentei segurar de tudo quanto foi jeito, mas eu não consegui manter aquilo 100%, né? Entendi. Aí a Norma disse, eu vi que ele tremia assim, a mão dele não parava de sacudir, sabe? Aí eu digo, olha, eu acredito que ele tenha Parkinson, porque era uma coisa que fica, né? A gente sabe que fica no perispírito, né? Aquela doença que você teve, que era uma prova, né? E ele vai receber um tratamento, muitas vezes longo. Não vai ser, às vezes, tão rápido, mas às vezes vai ser rápido, né? Um tratamento de algum espírito. Botaram ele para fazer uma oração? Puseram. E aí melhorou bastante? Não, ele disse, não, eu estou bem, vão me levar, né? Já tá, então, inclusive, ele foi para o hospital. Então, digamos, ele estava até sereno, apesar de ter o Parkinson, né? Uhum. O médium, ele tem que se preocupar em prestar o bom trabalho, e o bom trabalho para ter resultado para o espírito depende que o médium controle o espírito. Ele não pode, porque senão
não vai redundar em benefício para ele. Então, ele tem que ser controlado. E outra, o serviço mediúnico ali depende também de toda a equipe espiritual. É impreterível que a gente já chegue com o intuito de servir e não preocupado com os nossos próprios sentimentos. O médium que ele chega com a intenção de prestar um bom auxílio e ainda preservar a sua integridade física, essas são as finalidades ideais. Né? Então, ele vai frequentemente sentir toda a dificuldade que tem o espírito. Ele pode nem ver o espírito que está se comunicando por ele, porque ele tem que estar concentrado em duas coisas. Em prestar o bom serviço, controlando essas palavras inadequadas para a reunião mediúnica. E outra, como ele está cedendo seu corpo físico para aquela manifestação, ele tem que se proteger, para que não haja perigo para ele. Como isso? Não se afastando muito do corpo. É óbvio que ele vai ter auxílio muito próximo de espíritos superiores, antes e durante e depois do fenômeno manifestado. Beleza? João, eu não sei, é uma experiência minha, assim, que até hoje me incomoda. Uma vez eu dei uma passividade para um espírito suicida que entrou na frente do trem. E a sensação dele, depois, era juntar os pedaços dele. Ele tentava juntar o pedaço dele que estava assim. Então, eu via muito sangue. E eu tinha toda a sensação de espírito. Naquele momento, eu fiquei com muito medo, Deise, de desequilibrar. Desequilibrar, assim, e deixar, sabe? Porque o que eu vi, a sensação minha, era muito forte. Aí, às vezes, eu fico perguntando, será que eu, em outras encarnações, vivi isso? E, por isso, aquele momento foi tão forte fazer esse trabalho, porque, olha, quando eu me vi, eu não sabia se eu deixava, até eu já estava com vontade de juntar os pedaços, sabe? Eu queria já cair se deixasse. Então, eu digo assim... Isso numa reunião mediúnica, né? Numa reunião mediúnica. Então, a sensação para acalmar, para segurar essa vontade, ela foi muito grande. É uma coisa que até hoje me incomoda, sabe? Tem tempo isso, tem muito tempo isso. Aí eu fico pensando, pô, será que eu, em algum momento na minha reencarnação, eu vivi isso e passou por uma lembrança minha, né? Para causar esse desespero tão grande quanto eu fiquei. Foi muito difícil para mim. E tanto é que me marcou muito isso. Entendi. Então, a gente está sujeito a isso. Por isso que você tem que estar sempre vigiando, sempre cuidando, né? Porque algumas situações dessa que a gente da passividade são situações que nós vivemos. E isso deixa a gente bem mais forte a sensação. Entendi. Em Júnior? Sim, pode falar. Nesse caso aí, assim, é muito comum, você vai percebendo também ao longo do tempo a natureza das comunicações, porque a aproximação do espírito, ele procura um determinado médium, ele vai no grupo e percebe afinidade. E aí, por afinidade, é que ele vai fazer a comunicação. E aí isso é muito comum. Então, essa situação que a Deise está comentando, pode ter, né? Tem uma probabilidade assim grande de ter alguma relação com a própria história. E isso digamos, se é um espírito inferior, não é ele que escolhe. Se é um espírito inferior, não é por afinidade. É compulsório, né? Não é por afinidade e não é por afinidade que ele é trazido àquela comunicação. Às vezes o espírito inferior que vai dar a comunicação, mas em todas as comunicações dos espíritos inferiores, quem escolhe o médium que ele vai se comunicar são os superiores. Mesmo antes da reunião mediúnica. E
aquele espírito mais embrutecido, o que está num grau de sofrimento mais significativo. Como foi o caso que a Deise falou aí, porque ela deu as descrições do que ele passou, provavelmente relativo a um suicídio. Mas o que ela não falou e que a gente faz a inferência é a dor profunda da alma pelo suicídio cometido. O sofrimento moral do espírito era muito alto. Então, esses espíritos com mais dificuldade, eles vão se comunicar aonde? Eles vão se comunicar no médium mais elevado. No médium que possui mais luz. Porque esse médium é que está em condição de auxiliar. E, frequentemente, é aquela senhora lá de 70 anos, com o corpo extremamente debilitado. Às vezes já com as doenças da velhice. Mas que, pelo progredir da vida moral, do estudo dedicado, da prática do bem dedicado, dos sofrimentos que a família impõe pela influência de outros espíritos inferiores, tentando derrubar, porque o sofrimento também torna a pessoa mais humana. Faz parte do nosso progresso, como todo mundo sabe. Vai se comunicar por ela. Por essa, mas essa médium franzina, doente, velhinha, é ela que está em condição. É essa que vai receber, porque o perispírito já de muita luz vai anular aquelas sombras todas. E ele nunca escolhe qual médium vai se comunicar. Quem escolhe são os superiores. Porque se for por afinidade, então eu estou frito. Beleza? Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, a Deise estava em condição de dar essa comunicação. Se não era animismo, se foi efetivamente trazido um espírito, porque às vezes os médios começam dando manifestações anímicas. Não são todos, mas alguns, né? E às vezes alguns ficam prolongando, dando comunicações anímicas, como na reunião mediúnica que eu frequento, tem alguma pessoa lá que só dá comunicação anímica, basicamente. Mas a gente sabe. Mas às vezes o médium começa com algum animismo, vai diminuindo e aquilo começa a dar comunicações dos espíritos, né? E o médium sempre vai sentir aquilo que o espírito está sentindo. Como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade. O cara veio com o braço seco, o médium acha que o braço dele está seco. Vem com debilidade psicológica significativa, o médium vai sentir tudo. Tudo. Mas ele vai ser preparado antes. Tem que recebe auxílio durante e recebe auxílio depois. Mas durante, para que haja um efetivo benefício para o espírito que está sendo trazido ali, e às vezes demorou uns 3 séculos para ele sentar naquela mesa, o médium tem que controlá-lo. Senão não gera benefício. E outra, os fluidos ectoplásmicos são doados por todos os presentes. E o nosso fluido ectoplásmico pode ser preto, vem acinzentando e se torna branco luminescente. É esse último que todo mundo tem que apresentar. Porque são esses fluidos que vão ser utilizados para beneficiar aquele espírito de diversas formas possíveis. Inclusive para que ele consiga ver os seus erros de vida pregressa e assim mudar a finalidade atual da vida deles. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tinha um rapaz que há 5 anos estava obsidiando uma moça. 5 anos. E ela estava já com problemas psicológicos significativos, uma fobia de vida, tendo pânico, síndrome de pânico. Legal. E a ponto de se tornar subnutrida. E depois de 5 anos sofrendo, procurando médico, não arrumou ninguém, foi numa casa espírita para receber auxílio. Como foi que os espíritos tiraram a vontade dele de estar colada nela, que foi a sua namorada, a sua noiva, mostrando a vida passada, mostrando o que ele fez com a mãe dele. Aí ele passou a desejar estar com a mãe, mas a mãe estava em coluna espiritual muito alta.
ele ainda não tinha condição nem de olhar a mãe face a face, porque senão ele ia desestruturar psicologicamente. Mas foi preciso ele ver o que ele fez de erro para que ele tirasse a vontade de estar com a namorada e a noiva e passasse a desejar encontrar a mãe. Mas esse fenômeno da visão do próprio arquivo mental dele depende dos ectoplasmas de todos os presentes. Se doar um fluido ectoplásmico escuro, ele não vai ver nada, ou vai ver pouca coisa. Enfim, pode ser inútil o serviço. Então, vê o nosso grau de responsabilidade muito alto. Muito alto. Então, a gente falou isso. Então, mas eu estou falando principalmente fora da reunião mediúnica, mas também não estou excluindo a reunião mediúnica. Os espíritos que são bons e benevolentes, eles nunca se manifestam com ódio. Eles nunca usam palavras de baixo calão. Eles lamentam as nossas fraquezas. Eles criticam os nossos erros. Criticam. Só que com moderação, nunca com rancor, nunca com azedume, nunca com má vontade. Então, estou sonhando com os espíritos, ouvi isso, aquilo em casa. Você passa essa questão pelo crivo. Nas reuniões mediúnicas, são, em regra, os mesmos espíritos que vêm trabalhar ali. Então, o espírito que é o dirigente da reunião mediúnica, ele já está com uma afinidade com o dirigente, com o dialogador, com o dirigente encarnado. Então, ele sabe, ele passa a conhecer quem que é aquele espírito, assim como o espírito passa a conhecer os médiuns presentes, né? O importante é a gente sempre chegar bem, porque quem vai trabalhar somos nós. E a gente não chega num hospital para realizar um serviço de enfermaria ou de medicina preocupado com os problemas de casa. Isso tem que ficar no outro lado. Lá é hora de servir. Esquece os problemas. Ali a gente vai servir, não receber. Por servir ali, em outro local ou no final da reunião, a gente pode receber algum auxílio. Beleza, gente? Beleza. Então vamos ficar aí, porque se quiserem, depois eu trago algum resumo desse capítulo. Eu quero, João. Os médiuns, para identificação de quem, principalmente, são bons ou são ruins. Uhum. Naturalmente, mais fora da reunião mediúnica do que dentro dela. E a reunião mediúnica tem a proteção do centro espírita, e os espíritos superiores que estão sempre ali são os mesmos, né? Uhum. Já criando afinidade conosco. Sabe o que é que tem de arquivo mental na cabeça de cada um. Do dirigente, dos médiuns e tal. E o serviço é, digamos, controlado com ele. Agora, não adianta eles terem a água pura e jogar num recipiente sujo. De alguma forma, o trabalho dos espíritos superiores sempre está subordinado ao serviço dos homens, ao que nós oferecemos. E a gente não pode chegar numa reunião mediúnica com o copo sujo. Senão, não vamos contribuir. E aquele serviço de atendimento àqueles espíritos pode... não gerou efeito. Puxa, João, mas tem... o que a gente nota na mesa mediúnica, frequentemente, muitos espíritos andarilhos, milenar, que estavam até em caverna, vêm com sofrimento, com muita dor, sem nada de entendimento do que aconteceu, muitas vezes, pelo tempo que ficou ausente, eles têm a dificuldade de chegar. E quando eles chegam, eles conseguem falar, eles pedem ajuda, contam a história, aí o dirigente orienta e pede que ele frequente os estudos, que ele pode ficar ali naquele ambiente para aprender mais, para estar recebendo a luz divina. E eles agradecem por ter recebido. Então, eles vêm assim há milenar de anos e quando encontram um foco de luz, eles chegam e não querem mais sair dali. Ali é a salvação deles, continuam ali naquela sala, estudando ali, para encontrar o caminho. Outros já vão para os hospitais, né? Outros vão em busca de hospitais de tratamento. Outros já pedem até para ficar ali, para receber mais atendimento ali mesmo.
E às vezes não fica ali, né? Às vezes fica um pouco numa reunião mediúnica e vai para um tratamento, como você falou, se melhora um pouco rápido, pode frequentar a própria casa espírita nos dias de estudo, né? Outros espíritos não querem nem vir na reunião mediúnica, é trazido e volta para as sombras, tem toda espécie de gente. Agora, como você falou, às vezes aí o espírito vem lá de uma região cavernosa, um espírito bastante inferior. Quem vai se comunicar com ele é aquele médium que oferta mais luz. É o médium melhor preparado que vai dar atendimento ao pior espírito. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá, quem faz a... Traz o resumo, João, para a gente ouvir. Tá, do Livro dos Médiuns, capítulo 24. Beleza. Beleza. Isso é muito importante fora da reunião mediúnica. Que né, o médium, ele não... eu vi um espírito, eu sonhei com um espírito, não é, o Daisy? Fala aí. Paulo, Rosângela, Gabi, fala aí porque vocês. a percepção da gente, eu acho, João, até para lidar com influências, né? Porque às vezes você vê as pessoas que estão ao nosso lado, você vê determinadas influências. E você tendo essas percepções, você tendo esse conhecimento, você tendo isso aí faz com que até a maneira como que você emana, conversa, tenta conversar, porque você tenta conversar com ele, né? Seu espírito, Não, mas às vezes você consegue dialogar até mesmo na mesa mediúnica, João, antes de começar porque às vezes está tão endurecido, está tão difícil, você já tenta dialogar antes dele começar a dar passividade, porque tem espíritos que são muito endurecidos. Eu vi a Ana falando assim, quando eu falava assim, nossa, mas isso aí é afinidade. Eu falava assim para Dona Lourdes Capão, Dona Lourdes, eu tenho um pé no umbral, porque não é possível. Se tudo isso é afinidade, eu estou enrolado, só dou manifestação para o espírito pesado, assim, né? Então, eu ficava muito preocupado com essa história. Você vê, olha a importância do estudo, né? E ela explicava, mas não entrava ainda assim na minha cabeça. E tudo isso a gente só adquire depois que você começa a estudar. São essas informações que você está passando, aquelas do livro, que faz com que a gente entenda um pouco. Porque essas influências desses espíritos, nós estamos passando por ela a todo momento. Para auxiliar. Agora, eu lembrei de uma coisa, que teve uma reunião mediúnica que veio uma criança. Aí eu fiquei na dúvida se era, porque corria, sabe? Primeiro começou correndo lá no salão. Corria. Aí eu digo, gente, mas uma criança aqui, eu fiquei, né? Aí eu digo, a não ser, hoje, né? Com mais estudo, eu fico imaginando que ela se apresentou como criança, mas que na realidade não era uma criança, né? Era uma mistificação e tudo, mas veio como criança, conversou, aí disse que era para avisar para a mãe dela, né, que ela estava bem, né, e que logo ela ia voltar de novo. E se identificou quem era a mãe? Falou que uma delas lá conhecia. Você conhece, você sabe quem é. Então, às vezes é verdadeiro que era criança mesmo, né? Às vezes morreu e a mãe, digamos assim, a família está muito abalada. Morreu criança, né? Morreu criança. Às vezes é verdadeiro. O que não ocorre é criança não é levada para umbral. Criança não é levada, não tem responsabilidade para ir para uma região inferior. Tem colônias espirituais que atendem as crianças, não deixam elas desamparadas em região umbralina ou região inferior. Não, inclusive eu vi uma palestra do Jorge Alahá, onde ele fala que o espírito suicida, ele não vai sozinho para o vale, que tem espírito superior junto com ele para ajudá-lo. Sempre tem.
Pois é, Mesmo- eu achei que a gente, assim, o suicida está ali só, né? Só que, devido à atitude, né, ele não vê, ele não enxerga, ele não ouve nada, né? Ele fica naquela ideia do suicídio, tudo, né, para se livrar, né? E Ele aí pode ele não não. ir para o vale. O Ele Elahá pode não falou ir para o vale. isso. O Ele Elahá disse que pode, ele se pode, pelo ele. grau de arrependimento, ser atendido rapidamente numa casa espírita. Ele pode ser atendido pelaquela equipe que trabalha no cemitério e aquele trabalho dar frutos, sem cair para regiões subcostrais. O Elahá falou que teve uma pessoa que fez um questionamento, né, a respeito do suicídio e ele explicou, né? Ele disse, gente, ninguém está desamparado, nem um espírito se encontra desamparado. A espiritualidade superior está sempre, tem sempre um ali designado que fica ali com você. Você Verdade. nunca está desamparado. É a mensagem do Espírito Aulos no livro Ação e Reação. O amparo está em todo lugar. Pois é. Você vê o ministro Sanzio vai lá na zona abismal, né? Trabalhador de sono abismal. Pois é. Aí, Então, quer beleza, dizer, gente. Vamos lá. Vamos fazer a oração. vamos. Pô, Eu alguém já ia falar dei, alguma coisa? eu já dei passividade e desisti da passividade, porque eu te juro por Deus, fiquei com medo. Olha o médico que eu sou. Não é que eu, no momento, depois eu voltei a dar passividade, mas no momento eu assustei, você entendeu? Quando eu assustei, eu mesmo voltei à minha consciência, tive que repensar, assim, me reconectar, sabe? Para depois eu conseguir dar a passividade. No momento eu desequilibrei pelo que eu vi, pela ação do que estava. Mas eu sabia que tinha, que está falando de espírito. A gente vê espírito no auxílio. Você não vai, não ajuda sozinho. Você está sendo auxiliar. Mas eu assustei com o que eu vi, fiquei com medo, porque eu tenho medo de espírito. Então eu assustei. Eu tenho. Eu já Gente, assustei ninguém. também. Então, eu assustei com o que eu vi e desequilibrei, voltei, sabe? Me reconectei, me controlei, até com respiração, isso na mesa. Para poder, porque eu sabia que se naquele momento eu não ia conseguir ajudar. Não ia conseguir ajudar. Então, eu tive que reconectar ali, refletir para poder prestar um auxílio correto. Quando o espírito é inferior, a gente nunca pode sair do lado do próprio corpo. Tem que ficar colado. É como se tem algum débil mental na nossa casa, alguém muito alienado mental. Você não pode sair de casa. Então, a mesma coisa. Não pode sair de casa. Beleza. Se o médium vai estar com receio, ele tem todo o direito de se proteger e vai proteger. Só aquele receio já expulsa o espírito. Já não permite a comunicação. E os superiores, não tem problema nenhum. E ainda mais que você, depois, com algum controle de si, veio e realizou aquele serviço. Realizou aquele atendimento. E também, se o médium duvida, esse pensamento é meu ou não? Expulsou o espírito. Não vai realizar o serviço. Se tiver dúvida já, só esse pensamento já tira a possibilidade de comunicação daquele espírito. Então, realmente, a gente tem que se preparar, não é fácil não. Beleza, gente? Beleza. Então, vamos lá. Quem faz a oração? Cadê a Ana? Saiu? Acho que já foi trabalhar, Foi coitada. trabalhar, né? Já. Faz aí, Deise. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos a oportunidade de sempre estarmos reunidos em seu nome. Que possamos, Senhor, a cada dia ser um trabalhador
mais fiel, mais dedicado dos seus desígnios, das suas intenções, Senhor, que coloca em nós no momento da nossa reencarnação. Que possamos entender, Senhor, que nada que nos acontece é em vão, sempre será um aprendizado. E da mesma forma que possamos, Senhor, aplicar esse conhecimento aos nossos irmãozinhos, mais inferiores e que ainda não conhecem Jesus. Nós lhe pedimos, Senhor, porque somos eternos pedintes, que seja conosco, com os nossos irmãozinhos que padecem com essa doença hoje ou com outra, Senhor, porque nenhuma é diferente na dor. Que possa atender aos familiares que estão ainda sobre o sofrimento da perda ou do seu ente que permanece em hospitais. Dai-nos força, Senhor, e entendimento para superarmos tudo o que está nos acontecendo. Sê conosco, Mestre amigo, hoje e sempre, e assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, gente. Tchau, gente. Falou. Até amanhã, Ná. Tchau. Até amanhã.